Olá, você que está nos assistindo, que alegria estar aqui mais uma vez com toda a nossa audiência aqui da TV Evangelizar. É uma alegria nessa parceria que nós temos aqui, Instituto Casagrande, com a TV Evangelizar, nesse podcast Prosa Educativa, que temos como objetivo trazer informação para você que está aí do outro lado nos assistindo. E hoje nós temos um momento muito especial para falar sobre a educação dos nossos filhos, né? Um tema extremamente importante para quem é professor, para quem é pai, para quem é mãe, né? Um grande desafio que nós temos hoje neste mundo tão conturbado em que nós vivemos. E a prosa de hoje é justamente sobre isso, né? O que nós, educadores, o que nós, pais, mães, devemos fazer para que os nossos filhos, nossos alunos, nossas crianças tenham um futuro melhor. E para isso eu tenho hoje como o meu convidado na prosa educativa de hoje, o Paulo Machado, grande amigo, que é consultor, é especialista em desenvolvimento pessoal e que vai bater um papo hoje conosco a respeito deste tema aí tão importante. Então, Paulo Machado, muito obrigado pelo convite, por aceitar estar aqui conversando sobre esse tema, Paulo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Paulo, você é uma pessoa que estuda e pesquisa muito a respeito do desenvolvimento de jovens, crianças, trabalha muito com a parte de formação, né? Nós vivemos num momento hoje muito desafiador e a primeira pergunta que eu faço para você é pai também, né, Paulo? Além de trabalhar muito como educador, o que fazer para preparar os nossos filhos aí para o futuro, preparar uma geração mais forte? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, saudação a você que nos acompanha aí em casa. Olha, Ronaldo, você bem falou, nós vivemos em tempos exponenciais. Apenas para contextualizar, hoje eu tenho 41 anos, sou pai da Giovana, que tem 17, e da Sofia, que tem 9. Então eu tenho uma adolescente e uma criança dentro de casa, pego essas duas realidades. Quando eu falo para minha filha pequena que quando eu era mais novo, não tinha celular, computador, e-mail. Parece que eu vim de um tempo muito distante, para você ver como as coisas evoluíram muito rapidamente. Eu fui ter um celular na minha faculdade. E hoje, esse choque de gerações acaba causando vários conflitos ali, mas o que eu destaco para nossa conversa de hoje é que sinto que não estamos preparando os nossos filhos adequadamente para os desafios da vida adulta. Eu vejo hoje uma geração que em alguns aspectos é extremamente desenvolvida, mas em outros aspectos é extremamente fragilizada, com baixa resiliência, despreparada para enfrentar os desafios que ela vai encontrar uma vez que ela deixe a proteção do lar, a proteção do pai e da mãe. Eu vejo, Paulo, que na verdade nós estamos falando de preparar os jovens para o futuro, mas o nosso jovem no presente, eu vejo que ele tem muitos problemas, né? Quando se pega dados hoje da saúde mental das crianças e jovens, é preocupante, né? Então, se você for estudar a fundo hoje como está a saúde mental das nossas crianças, dos nossos alunos, o Instituto Casagrande trabalha muito, na verdade, com escolas, né? E é um ponto que hoje as escolas nos procuram muito com essa demanda, né? São muito preocupadas, as escolas estão muito preocupadas hoje com a saúde mental dessas nossas crianças. O que você tem a falar sobre isso, Paulo? Eu acho que esse é o principal, talvez, desafio que nós temos. Se nós acompanhamos o desenvolvimento dos jovens nos últimos anos e vemos como estava a saúde mental há 10 anos e como está hoje, houve uma piora exponencial na saúde mental de crianças, jovens, adolescentes. A que eu atribuo isso? Há vários fatores, mas principalmente com o advento do celular, das redes sociais, do TikTok. Hoje, o tempo de tela, e já há muitos estudos que comprovam essa correlação entre tempo de tela no celular e depressão, ansiedade e vários outros problemas da saúde mental são muito evidentes. Então, hoje eu posso afirmar com segurança que nós temos uma sociedade mentalmente doente e isso está afetando, sobretudo, crianças e jovens. E esse, na minha visão, é o principal desafio que nós pais precisamos enfrentar para preparar os nossos filhos com uma boa saúde mental
para a vida adulta. E como que a gente começa isso, né? Você que está nos assistindo em casa, poxa, eu tenho filho também, fica bastante no celular, vê TikTok, vê aquela vida do Instagram e quer se comparar. Eu até falei esses tempos com uma pessoa que diz que muitos jovens hoje veem YouTubers e acham que a vida financeira deles, quando eles tiverem 20 e poucos anos, vai estar bem resolvida. Meu filho é um pouco assim. Ele vê um pouco dessa questão do YouTube e fala, quero ser youtuber, Nossa, né? daquelas Aqueles- casonas, essas não sei o quê. mansões. Ele acha que a vida, com 20 e poucos anos, ele já resolveu a vida financeira dele, uma série de coisas, e você pega um pequeno retrato da realidade e acha que aquilo lá vai ser o seu futuro. Então, hoje, tem um termo muito comum, que é um outro fenômeno que eu observo nessa sociedade moderna, que é assim, até ela se resume bem numa frase que eu li esses dias de um autor de novelas no Instagram, que falava assim: meu vizinho tem 30 e poucos anos, mora com os pais, nunca trabalhou, nunca teve um relacionamento sério e acha que a vida é muito difícil. Veja a realidade. A gente costuma falar da adolescência tardia, ou os adolescentes de 40 anos, que cada vez mais não querem sair desse seio protetor do pai e da mãe para enfrentar as realidades e, com isso, acaba prejudicando o seu próprio desenvolvimento e a sua própria evolução. Porque a gente, Ronaldo, não evolui com o passar dos anos. A gente evolui com certos marcos na nossa vida. Não quer dizer que todos tenham que seguir esse caminho, mas eu, por exemplo, eu passei por um salto de evolução quando eu fui morar fora. Daí depois, quando eu comecei a pagar minhas próprias contas. Depois, quando eu casei e precisei saber conviver a dois. Depois, quando eu fui pai. Então, a gente vai tendo esses marcos que fazem com que a gente evolua. E se você não tem isso, e você está com 40 anos, 30 anos, vivendo ainda como você era quando era adolescente, você passa a ser uma pessoa que é muito abaixo daquilo que você realmente poderia ser. E isso é um grave problema. Inclusive, aí entra a responsabilidade de nós pais. O Isami Tiba, já educador, já falecido, dizia assim: pais que não disciplinam seus filhos terão de sustentá-los por toda a vida. E hoje o que eu vejo é a falta de um pulso mais firme na família, dos pais e das mães, para disciplinarem mais seus filhos, ensinarem a ter limites, entender que as coisas não são recompensas instantâneas o tempo todo e que você tem que lutar para merecer as coisas. Então, isso daí de medalha para todo mundo, sabe? Cedo ou tarde, ele vai sair dessa abóboda de proteção e vai encarar a dura realidade da vida. E se não estiver preparado, vai sofrer muito. Porque eu falo assim, o papel dos pais é dar amor, carinho e proteção, mas é também preparar os filhos para a sua vida adulta quando eles terão de caminhar com as próprias pernas. Que momento que você considera que talvez os pais, a sociedade, se perdeu um pouco nesse processo? Os filhos dessa geração são um exemplo dessa nova forma de educar. Não existe receita, né, para você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom educador. Mas eu gosto de ter como parâmetro um equilíbrio entre amor e autoridade. As duas coisas são necessárias. Se você vai só pro lado do amor, mas você perde a sua autoridade, você está criando um filho mimado que não respeita você e que daqui a pouco está mandando em você. Se você vai só pela autoridade, você vai ser obedecido, porque você é a figura de autoridade dentro do lar. Porém, se você ir só por esse caminho, você vai ser obedecido, mas vai ser detestado, vai ter um relacionamento tóxico. Ninguém quer isso. Então, o nosso grande desafio é navegar entre amor e autoridade. Eu vejo casos, Renato, de crianças puxando o cabelo da mãe porque ela não quer levar na festa. Então, assim, de agressão de filhos com os pais, de diretores de escola, e vocês devem saber melhor do que eu isso, onde o filho fala cala a boca pro pai na frente da diretora. Então, esse negócio de também só amor, eu vi até um absurdo, um casal nos Estados Unidos também, e lá o negócio tá mais ainda, que eles criam o filho com total liberdade. A criança tem acho que 1, 2 anos, dorme a hora que quer, come o que quer, se quiser tomar refrigerante, toma. Esse estilo... Olha o pequeno monstrinho que está se formando aqui e a conta sempre chega. Então, que nós pais tenhamos a sabedoria e o discernimento de quando usar mais a mão do amor, mais a mão da autoridade. Agora eu queria só voltar, Paulo, à questão das redes sociais, né? Você falou o malefício que isso traz para a saúde. Eu tenho um filho de 10 anos, uma filha de 5 anos, e eles não têm celular e não têm rede social, né? Mas eu vejo que é uma briga que eu tenho que comprar constantemente, porque os outros pais
muitas vezes, liberam, né? Minha filha está na educação infantil e ela falou esses dias que a mãe de uma amiguinha dela falou, por que eu não tenho tablet? Porque a fulaninha, amiga dela, está indo com tablet para a escola, né? Então você veja que ponto que nós chegamos uma criança de 5 anos levar tablet para a escola, né? Então nós temos um problema muito sério referente a essa questão, não, Paulo? Muito, Ronaldo. E isso eu te parabenizo por conseguir segurar até os 10 anos. É difícil por ainda. segurar. É difícil, porque você acaba sendo chato, você acaba intoxicando, é muito mas você precisa, às vezes, pesar um pouco a mão da autoridade em nome de um bem maior que a criança não tem maturidade para entender E eu que falo aquilo isso, está fazendo bem para eu ele. falo isso para ele. No futuro você vai me entender porque eu estou fazendo isso. Mas não é fácil para ele entender, Não é né? fácil, não. O jovem, assim, adolescente, criança, ele não tem essa inteligência temporal de entender o efeito que as coisas vão ter no longo prazo na vida dele. Ele pensa só no final de semana agora, ele não tá preocupado com a previdência, com as coisas do futuro. Por isso que tem até uma frase que diz assim, ó, quando você tiver 30 anos, você decide se eu fui um bom pai ou não. Até lá você me obedece. Então, essa questão do tablet e do celular, quanto mais você puder retardar isso, melhor. Lá em casa também, a mais velha, obviamente, tem 17 anos, mas a mais nova não tem rede social. Ela grava os videozinhos do YouTube, que aí eu acho uma coisa saudável. Ela tá desenvolvendo certas habilidades de comunicação junto comigo, edita, inclusive o desenvolvimento de habilidades para o futuro. Então, hoje ela sabe gravar, sabe editar o vídeo no CapCut, sabe fazer a capinha no Canva. Então, são coisas que também têm o seu lado bom, não é só coisa ruim. A questão é impor limites e, sabe, o primeiro passo vem pelo exemplo dos próprios pais. Como você vai cobrar o seu filho de não ir para o banheiro com o celular se você faz, de não usar celular na mesa se você usa? Então, primeiro, dá o exemplo, e isso entra a nossa autodisciplina de também se policiar, porque o problema não afeta só jovens. Por exemplo, primeira geração de idosos também que nós estamos tendo hoje, com vício em tela de celular. É um mundo novo, assim, é um mundo muito diferente do que foi a evolução da humanidade até os últimos 10, 15 anos. Por isso, tudo é muito novo. Então, começa a colocar limite, começa dando exemplo. Paulo, nosso papo aí tá muito legal, mas nós vamos rapidinho aqui para um intervalo. Você que está nos acompanhando, aguarde que nós vamos voltar aí com esse assunto quentíssimo que nós estamos tratando aqui. Até já! A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá! Olá, estamos retornando aqui a nossa prosa educativa, aqui no Instituto Casagrande, junto com a TV Evangelizar, falando um tema extremamente importante, que é o desenvolvimento de nossas crianças para o futuro. Tem aqui o meu convidado, Paulo Machado, especialista nesse assunto. Paulo, vamos retomar aí a nossa conversa. Você estava falando agora sobre a questão da questão do uso do celular, né? A dificuldade que hoje o pai tem para controlar tudo isso. Que dicas que você como pai, Paulo, que dicas que você tem para um pai que talvez tenha essa pressão hoje na sua casa, assim como eu falei, eu senti essa pressão muito grande e muitas brigas eu tive que comprar com meu filho, que é muito mais fácil, né? Para mim seria muito mais fácil. Até porque, Paulo, tem uma coisa interessante, antes de jogar a pergunta para você, que dar o celular pro filho, ele também acaba sendo um conforto para o pai. Você né? tocou no ponto fundamental. Porque o problema é que não é só para atender o filho. Você dá hoje um celular pro teu filho, porque dando o celular pro teu filho, você tá atendendo a você. E talvez muitas vezes você faz isso, mas nem pensando no teu filho. É pensando em você. E eu vejo que eu cometo esse erro, sabe quando, Paulo? Você vai jantar fora, às vezes, né? E é o momento que você quer conversar com a tua esposa. O meu filho já maior não tem tanto problema, a filha pequenininha, ela já não deixa. Se você dá o celular, você sabe que é como se você estivesse quase você e a tua esposa sozinha naquela mesa de jantar, né? Perfeito, Ronaldo. Olha, você tocou num ponto importantíssimo. Então, que dicas eu poderia dar para você, pai, mãe, educador que nos acompanha? Primeiro, o exemplo. Como eu falei, não adianta você cobrar que seu filho saia do celular e você usa excessivamente o celular. E aqui eu uso com ênfase a palavra excessivamente, porque todos nós usamos, eu também. A questão é a gente se policiar em primeiro lugar. Segundo, que por essa questão de comodidade, e agora seus filhos até que são um pouquinho mais velhos, mas cada vez isso está mais evidente, porque cada vez mais as telas estão sendo presentes nas vidas
de crianças em muita tenra idade, bebês recém-nascidos, 1 ano, 2. Por quê? Muito mais para o pai conseguir respirar, para a mãe conseguir respirar, porque daí você distrai, ele fica quietinho ali, não incomoda, então é muito mais uma comodidade para os E pais. ainda mais, né, Paulo, hoje com o pai trabalhando, a mãe trabalhando, muitas vezes chega à noite, acaba cada um tendo suas demandas também de trabalho. com E é o certeza. momento que, como eu falei, acho que não é nem tanto hoje, você pensar bem, para o filho, é para você. É mais pra você, realmente, porque é muito confortável você saber que você pode agora também assistir tua série, pode conversar com a sua esposa, você pode deixar o seu filho ali, que daí você não precisa estar dando atenção pra ele. Porém, isso vai cobrar um preço muito caro lá na frente. Então, 2 coisas que eu falo. Até não é só criança. Às vezes eu vejo casais saindo pra jantar junto e os casais desaprenderam a conversar. Porque daí, querendo ou não, no meio do jantar acaba pegando, acaba vendo. Olha Muito, tal né? vídeo, olha não Muito. sei o quê. Se não tiver o celular ali, então eu desafio assim. É legal às vezes você pegar, olha, eu vou sair com a minha esposa. E não vou tocar no celular, porque agora é um tempo pra gente conversar. E tem marido e mulher que, se fizerem isso, não sabem o que conversar. E fica aquele silêncio constrangedor. Por quê? Porque a gente adaptou um padrão no nosso relacionamento que o celular está sempre envolvido. E em relação às crianças, realmente é difícil hoje você sair com uma criança de 5 anos num restaurante e em nenhum momento ela vai pegar, porque chega uma hora que o mundo que a gente vive hoje é diferente. Então eu não sou radical também, olha, tem que tirar, não pode ter tela, mas a gente tem que ter um discernimento, porque essa comodidade que você teve lá na infância, deixando o seu filho ficar colado com a cara na tela para você poder fazer suas coisas, vai cobrar um preço muito caro na sua saúde mental futura e também vai cobrar muito caro para os pais que foram ausentes ou displicentes. Por isso eu digo, sempre quando você tirar o celular, ofereça algo para você fazer. Filha, sai do celular, vamos andar de bicicleta, vamos montar um quebra-cabeça, vamos desenhar, vamos ler um livro. Ofereça alternativa, não é simplesmente tirar. Não vai ter o celular, mas vamos jogar bola, sabe? Pra gente voltar a ter mais essas situações, brincadeiras que eram mais saudáveis. Eu era da geração que andava de bicicleta, jogava bola na rua, sentava no meio-fio. Hoje em dia, isso desapareceu. E aí, a gente começa a fazer um efeito de relação. Poxa, quem diria, né, ironicamente, que você deixar uma criança, um adolescente com a cara colada no celular ia gerar tanto estrago na saúde mental? Hoje, os números são alarmantes. Eu não trago até por uma questão de preocupação, mas ansiedade, depressão, problemas com drogas, suicídio, assim, explodiu por conta desse abuso. Abuso é a palavra correta. O celular é uma ferramenta fantástica. O mundo que a gente vive hoje oferece diversas possibilidades, mas essa má dosagem vai trazer sérios malefícios para nossa sociedade. Paulo, eu queria sair um pouco desse tema de celular, falando em preparação de jovens e crianças. Uma outra preocupação que eu vejo hoje, especialmente crianças, talvez de cidade grande ou média grande, de classes A, B, onde os seus filhos vivem o que eu considero de bolhas, né? Então hoje as crianças, elas basicamente, você vê que tem 3 bolhas distintas. A bolha da escola, a bolha de onde vive, que é um condomínio, seja de apartamentos ou casas, e a bolha do shopping, né? Então, você tem muitas crianças que até chegar no período de ser jovem ou adulto, ele basicamente não convive com a sociedade real. A sociedade dele é o que ele vive dentro do condomínio, dentro do shopping e dentro da escola. E essas escolas que ele vive também é uma fortaleza, com hoje as escolas cada vez mais com medo de violência, também acaba sendo uma bolha ali dentro. Como que você vê essa questão? E o pior, Ronaldo, é que elas acreditam que esse pequeno retrato é o que é o mundo fora dessa bolha. E quando eles se deparam e entendem que o mundo não é você ir para restaurante toda hora, fazer viagem internacional, você ter esse nível de conforto, acaba gerando um choque muito grande. Então, é mais uma vez a omissão dos pais, porque é nosso dever também apresentar a realidade de acordo com o discernimento da criança, mostrar que a vida não é um colégio internacional, um condomínio de alto padrão, um shopping onde você pode comprar as coisas, mas que a realidade fora disso é muito dura. E que se eles quiserem manter esse padrão no futuro, eles vão ter que se esforçar muito. O que eu mais vejo, Ronaldo, é assim, pais que falaram: eu tive uma infância muito difícil,
Por isso, eu quero dar tudo pro meu Aliás, filho. muito você vê isso, Muito, né? Tive uma infância muito difícil, não quero que o meu filho passe pelos sofrimentos que eu passei, então eu vou dar tudo para ele. Só que você se esquece que foi justamente o atravessar por esse sofrimento que fez você se fortalecer para conseguir conquistar várias coisas na sua vida. E se seu filho recebe tudo de mão beijada, não é exposto à dificuldade, à frustração, à derrota, você vai criar uma criança que tem baixa resiliência, tem baixa tolerância à frustração. E isso que acaba gerando ansiedade, depressão. Na primeira contrariedade que a criança enfrenta fora dessas 3 bolhas, ela desaba. E aí a gente falhou no nosso papel de pai e de mãe para fortalecer também nossos filhos, criar uma casca e colocá-los diante também dessa outra, até para eles poderem valorizar. Porque como é que uma criança vai valorizar tudo isso que ela tem de alto padrão se ela não é exposta ao contraste? A gente valoriza pelo contraste. Se esse aqui é o padrão que ela tem, já é a base, então ela vai querer sempre mais ali e vai se frustrar nas piores coisas. Agora, quando você entende, não, olha do outro lado o que acontece, olha como é que é a vida no geral mesmo. Você acaba ensinando o seu filho a valorizar e a ser grato pelas coisas que ele tem. E eu vejo essa questão de colocar a criança ao contraditório. Eu percebo que muitos pais, colegas meus, até tentam fazer esse tipo de coisa, mas quando a criança vai, quando ele não convive diariamente e ele vai pontualmente... Eu vou dar um exemplo. Às vezes você pega as crianças de classe A, classe B, que tem um poder aquisitivo melhor, no dia das crianças vão pegar os brinquedos que já não usam mais, brinquedos usados, e vão levar numa favela, alguma coisa assim. Mas eu vejo que isso não basta, porque ele não convive com a pessoa. Ele vai lá, acha bonito, mas para ele descola daquela realidade, né? Então, por isso que eu considero, Paulo, muitas vezes... Quem mora ainda em cidade pequena, que tem o convívio na sociedade, ele não está preso numa bolha onde ele mora. Então, primeiro, hoje numa cidade pequena, você não tem muitas vezes condomínio, ele convive na rua ainda, né? Ele não tem o shopping, ou seja, também convive na rua. Então eu vejo que quem mora em cidade pequena ainda talvez tenha uma vantagem nesse sentido. E quem estuda em escolas onde você tem uma vulnerabilidade social, ele ajuda a criar essa resiliência. Para quem não sabe, quem é resiliência é a casca grossa, né, que a gente fala. É o cara levar pancada, na verdade, e tá firme. E não criando essa geração de cristal que muitas vezes a gente cria, né, Paulo? Flocos de neve, também tem alguns, a geração mimimi, que realmente, se ela tem como padrão só os colegas de condomínio e de colégio, ele acaba vendo o que ele não tem. Poxa, eu já tenho um excelente carro, mas o do vizinho é melhor ainda. Em vez de valorizar o que ele tem, acaba... Antigamente, lembra que um guarda-roupa dava para a família inteira. Hoje em dia, você tem um closet e você acha que é pouco. Então, esse consumismo, essa falta de noção da realidade... Mas você não pode esperar que uma criança, que um adolescente tenha esse tipo de discernimento. Cabe aos pais ensiná-los a ter isso. E isso que você mencionou, eu acho muito legal. No Natal, no Dia das Crianças, na Páscoa, fazer alguma ação de doação, de caridade, voluntariado, que já é muito raro, viu, Ronaldo? Porque você fala assim, mas são pouquíssimos que fazem. E ainda assim, é legal você mostrar isso, que a criança volta mais assim, mas é interessante que seja mais frequente, que você tenha uma causa, que você exponha. Muitas vezes, Ronaldo, até você que está nos assistindo aqui, você... tomar consciência de que você é muito mais rico do que você imagina, uma vez que você é exposto a uma realidade mais dura de pessoas que passam por muitas necessidades, é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Eu vi um caso, Ronaldo, de um menino que ganhou um PlayStation 5 e quase jogou o videogame, chorou porque ele queria um computador, não queria um PlayStation 5. Então você veja que tipo de mentalidade que está ali, onde a criança se frustra por uma questão dessa, justamente por não ter sido exposta a outras situações onde, olha, crianças que estão passando necessidade, que o sonho delas seria um dia ter algum videogame, alguma coisa assim. Então, cabe a nós, pais, educarmos os nossos filhos para saberem a valorizar. Porque partindo deles é muito difícil, não tem a maturidade para isso. É interessante essa questão. Minha esposa é professora universitária, veterinária, e ela trabalha, contando para mim que ela deu uma prova de anatomia para os seus alunos que logo chegaram do ensino superior. E pós a prova, claro, você sabe, quem sai do ensino médio e vai para o ensino superior tem um baque, né? É outro tipo de cobrança. E eu lembro que ela falou que muitos alunos foram maus.
E vários alunos tiveram que ser internados porque eles não conseguiram lidar com uma nota baixa. Imagina. Veja bem, olha a que ponto que nós chegamos da resiliência, que uma nota baixa faz a pessoa, na verdade, cair. A esse ponto. Olha, até eu sei que o nosso tempo aqui ele tá restrito, mas eu quero encerrar esse pedaço aqui falando o seguinte. Tem um livro muito bom, Segredos da Mente Milionária, que ele fala assim: se teu nível de disciplina, caráter e determinação é 2 e você enfrenta um problema nível 5, esse problema ele é intransponível, ele é muito maior que você desaba. Mas se você trabalha em si mesmo, se desenvolve, cresce e se torna nível 8, o mesmo problema que antes te derrubava, hoje não te afeta mais. E se você vai além e se torna nível 10, o melhor, você busca a excelência constantemente da pessoa que você pode ser, aquilo nem sequer é um problema. E hoje nós estamos gerando filhos com nível 1, 2, onde o menor dos problemas já desaba uma nota baixa. O que é uma nota baixa diante das dificuldades que ele ainda vai enfrentar na vida? E se acontece isso, é porque nós, pais, falhamos. Paulo, muito obrigado. Estamos encerrando esse programa aqui na TV Evangelizar. Foi uma conversa muito boa. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, mas esse bate-papo continua da TV Casagrande Educação, no endereço que está aqui embaixo, lá no YouTube. Pode nos acompanhar agora ou depois, se você desejar. Muito obrigado.